Cultivo Online, capítulo 288. Conhecendo Meixiu. Feng Feng, seu cabelo. Yuan apontou para o cabelo escarlate dela com o dedo que ainda estava molhado com a saliva de Feng Yuxiang. E o meu cabelo? Feng Yuxiang olhou para o cabelo dela. O quê? Ficou vermelho. Feng Yuxiang exclamou com uma voz surpresa ao perceber isso, quase como se fosse completamente inesperado. Isso deveria acontecer? Yuan perguntou a ela um momento depois. Sim, isso significa que seu sangue está realmente funcionando e suprimindo a maldição sobre mim. Feng Yuxiang acenou com a cabeça. E quanto aos seus poderes? Fênix, Xiao Hua perguntou a ela. Infelizmente, ainda está completamente selado. No entanto, não tenho dúvidas de que se eu continuar sugando o sangue do jovem mestre, minha maldição desaparecerá completamente mais cedo ou mais tarde. Décadas não me afetarão. Feng Yuxiang falou com entusiasmo em seu tom. Assim que Feng Yuxiang parou de sugar o sangue de Yuan por um minuto, a pequena abertura em seu dedo se fechou sozinha em segundos. Quanto a Feng Yuxiang, seus olhos dourados e cabelos escarlates também voltaram ao normal logo depois. Ah, certo, Meixiu se juntará a nós hoje, disse Yuan a eles. Meixiu, sério, Feng Yuxiang parecia feliz em ver Meixiu novamente. Sim, ela deve chegar a qualquer minuto. Yuan parou de falar de repente quando percebeu uma presença familiar aparecer do nada em seu quintal. Mesmo não tendo seu sentido divino ativado, após se tornar um mestre dos espíritos, ele ganhou a habilidade de detectar naturalmente a presença de outros, desde que estivessem próximos o suficiente e ele não estivesse muito distraído. Acho que é ela, disse Yuan com uma voz animada antes de se levantar e caminhar em direção ao quintal. Assim que chegou à porta que dava para o quintal, Yuan respirou fundo e abriu a porta. Enquanto isso, Meixiu, que acabara de entrar no jogo, se virou ao ouvir alguns barulhos vindos de trás dela. Você é? Os olhos de Meixiu se arregalaram de choque quando ela viu o belo jovem parado na porta aberta a poucos metros dela. Embora sua aparência fosse ligeiramente diferente de seu corpo no mundo real, Meixiu percebeu instantaneamente que ela estava olhando para Yuan de relance. Mesmo que já tenha passado pelo menos uma década desde a última vez que ela o viu com uma aparência tão perfeita e saudável, Meixiu nunca esqueceria o rosto vivo e o carisma único de Yuan, especialmente seus olhos claros que irradiavam inocência. Enquanto isso, aos olhos de Yuan, além do uniforme de empregada e da altura, Meixiu quase não parecia diferente de como ele se lembrava dela. Cabelo preto longo e sedoso, corte bem cortado e franja uniforme, olhos negros cristalinos e sua característica única, um rosto com aparência naturalmente entediada. Claro, ela era muito mais alta que a criança daquela época, sem mencionar seu lindo rosto que não perderia nem mesmo para as principais belezas do templo da essência do dragão, como Xuan Wuhan ou Fei Yuyan, talvez até mesmo vencendo-as em certos critérios. Você, Yuan, Meixiu murmurou seu nome com uma voz atordoada. Já faz um tempo, Meixiu. Você é ainda mais alto que Yu-Hou agora. Yuan se aproximou dela lentamente com um lindo sorriso no rosto. Quase como se ela não soubesse o que fazer ou como reagir, Meixiu permaneceu ali parada como uma estátua congelada até que Yuan estava praticamente parado na frente dela. Eu sempre quis fazer isso. Yuan de repente abriu os braços e abraçou Meixiu antes de falar com uma voz gentil. Obrigado, Meixiu, por cuidar de Yu-Hou e de mim por todos esses anos. Yuan. Duas torrentes de lágrimas brilhantes apareceram de repente no lindo rosto de Meixiu, manchando rapidamente os ombros de Yuan. Meixiu ergueu lentamente os braços um momento depois antes de retribuir o abraço de Yuan, mas ela não disse nada, apenas abraçou Yuan em silêncio. Eles parecem muito próximos um do outro. Feng Yuxiang murmurou com uma voz de mosquito enquanto espiava de dentro da casa e os observava se abraçarem. Xiao Hua também fez o mesmo sem mover a boca, observando o reencontro em silêncio. Algum tempo depois, Yuan tirou os braços dela e recuou. Meixiu, deixe-me apresentar você aos meus amigos primeiro, disse Yuan antes de se virar para olhar a porta aberta. Xiao Hua, Feng Feng, venham aqui, disse ele. Alguns momentos depois, os dois saíram de casa e ficaram ao lado de Yuan. Você já a conhece, mas esta é Feng Yuxiang, também conhecida como Feng Feng, e ela é uma fênix. Yuan apontou para Feng Feng e disse. Ele então apontou para Xiao Hua e disse. Esta é Xiao Hua, minha primeira amiga neste mundo, e ela é como outra irmã mais nova para mim. Xiao Hua acenou com a cabeça para Meixiu após a apresentação. Agora deixe-me apresentar-lhe Meixiu, Yuan disse, e continuou. Xiao Hua, Feng Feng, esta é Meixiu, que é como um membro da família para mim, já que sempre estivemos próximos um do outro desde a infância. E assim como Yu-Hou, ela me ajudou tremendamente durante todo o tempo. Ao longo dos anos, não seria um exagero mesmo se eu dissesse que não estaria vivo agora se não fosse por eles dois e pelo apoio que me deram. Ao lado de Yu-Hou, ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu já disse isso antes, mas qualquer amigo do jovem mestre também é meu amigo. Se precisar de ajuda, não hesite em me pedir ajuda. Feng Yuxiang disse a Meixiu. Xiao Hua também. É um prazer conhecer todos vocês. Meixiu assentiu. E então ela focou seu olhar em Yuan. Especialmente você,
Yuan, um raro sorriso apareceu no rosto de Meixiu enquanto ela olhava para seu rosto bonito. Algum tempo depois, eles voltaram para casa e sentaram-se nos sofás da sala. Deixe-me preparar um chá para nós, Feng Yuxiang disse a eles antes de ir para a cozinha. Enquanto isso, Yuan começou a contar a Meixiu sobre sua experiência no cultivo, desde o início, quando se encontrou com Xiao Hua, até como ele chegou a esse ponto.